Welcome back. We are joined again by Larry Johnson. Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Larry Johnson, ex-analista da CIA, que publica artigos muito perspicazes em seu blog, Sonar 21, que é gratuito e sem anúncios. Então, não deixe de conferir. Obrigado por voltar. Seu artigo mais recente é A Rússia volta a Oreshnik, no qual os russos prometeram retaliação pelo ataque de drones em 28 de dezembro. Em vez de tentar acalmar a situação, os Estados Unidos começaram a se envolver em pirataria, sequestrando um navio russo. Hoje, vimos que o Oreshnik foi a resposta dos russos, embora sem ogiva. Parece que este pode ser o último aviso vindo de Moscou, dado o quanto de fúria por lá neste momento. Fico me perguntando, o que você acha agora e por quê? What is it that you see has happened now and I guess why? Yeah, so Russia continues to do Sim, então a Rússia continua o que eu chamo de escalada cautelosa. Tudo começou em 28 de dezembro, com um ataque fracassado à residência oficial de Vladimir Putin. Eu realmente acredito que a CIA achava que Putin estaria naquele endereço e que teria uma chance realista de matá-lo. Tudo isso aconteceu enquanto Trump se reunia com Vladimir Zelensky em Mar-a-Lago. Esse foi o primeiro golpe. E sabe, você e eu conversamos depois desse evento. Os russos ficaram furiosos com isso. Quero dizer, os russos. were infuriated by it. I mean, it seemed a little irrational in the sense. Pareceu um pouco irracional no sentido de que, veja, ataques terroristas anteriores contra o Crocus City Center, ou mesmo no início deste ano, quando Putin viajou para Kursk, e depois que a situação foi resolvida, houve relatos de uma tentativa de derrubar seu helicóptero. A Rússia não reagiu com o mesmo tipo de raiva que demonstrou neste caso específico. Aparentemente, isso aconteceu porque o ataque contra Putin estava ligado a um alvo que envolvia um centro de comando conectado à estrutura de comando nuclear da Rússia. E então, mais cedo neste ano, em 1º de junho, os Estados Unidos ajudaram a Ucrânia a realizar um ataque contra as bases aéreas estratégicas da Rússia. Portanto, mais uma ofensiva contra a capacidade nuclear russa. Another attack upon Russia's nuclear capability. Então, eu acho que os russos, nesse ponto, perceberam, ok, isso não foi acidente, foi deliberado e eles vão responder, mas de forma apropriada. Então, o que eles fizeram desta vez? Eles destruíram 50% do gás natural armazenado na Ucrânia, 50%, e atacaram outras subestações e centros de energia importantes em Dnipropetrovsk, Kharkiv e Kiev. A Rússia está, literalmente, no processo de desligar todas as luzes e a energia da Ucrânia enquanto entramos no auge do inverno. E está frio. Acabaram de anunciar em Kiev que Klitschko está pedindo para as pessoas deixarem a cidade, especialmente aquelas que moram em prédios ou condomínios com mais de 10 andares, porque será necessário cortar a água. Caso contrário, os canos vão estourar e então você terá canos estourados. Todo o sistema de encanamento de esgoto e de água potável desaparece. Portanto, a Rússia está sendo contida em sua resposta. Ela não está reagindo de forma impulsiva e atacando bases da OTAN em toda a Europa. Acho que esse seria o último passo para a Rússia. Você me enviou um artigo mais cedo com o qual concordei totalmente. Aquilo foi um aviso para toda a OTAN. Se vocês acham que não podemos alcançá-los, podemos. Preferimos não fazê-lo. Mas se continuarem a escalar esta guerra, não teremos alternativa senão nos defender. É para isso que as coisas estão caminhando. Well, yeah, I've interviewed a few times this Bem, sim, eu entrevistei algumas vezes uma ucraniana chamada Marta Avrishko, que é bastante crítica à extrema-direita lá na Ucrânia. Mas ela fazia a observação de que toda vez que a Rússia envia um sinal à OTAN, um aviso, é sempre, bem, contra a Ucrânia. E isso levanta a questão, por quê? Claro, eu entendo porque atacar diretamente a OTAN seria um grande passo, porque uma vez que essa linha é cruzada, é muito difícil evitar uma guerra direta. E então há a questão dos Estados Unidos, se eles apenas venderão algumas aos europeus e os deixarão se queimar, ou se vão intervir.
it's unclear, especially if a lot of destruction. Não está claro, especialmente se muita destruição for infligida à Europa. Mas até que ponto você acha que os russos podem ser pressionados agora? Porque, novamente, é uma coisa estranha no Ocidente. Não temos realmente permissão para falar sobre o que os russos estão pensando, suas preocupações com segurança e a raiva que existe por lá. Mas, sinceramente, sempre que ouço algo vindo de Moscou, dá a impressão de que o sangue deles está fervendo, que eles estão bastante irritados com toda a Europa, especialmente com os alemães. Então, quão perto você acha que realmente estamos de uma guerra agora? How close do you think we might actually be to a war now? Oh, well, we're closer now than we were a year ago. Ah, bem, estamos mais próximos agora do que estávamos há um ano. E sabe, não foi apenas o ataque fracassado de drone à residência oficial de Putin no dia 28. Também houve a captura e o embarque do avião-tanque russo pelos Estados Unidos. E não foi como o Ocidente tentou retratar que esse avião-tanque de repente no último minuto se identificou como russo, quando na verdade não era. O ministro das Relações Exteriores da Rússia fez ontem uma declaração contundente, condenando isso como pirataria, condenando como ilegal. E o que foi fascinante é que a tripulação era composta por 2 russos, um deles o capitão, 8 georgianos e 20 ucranianos. 8 Georgians and 20 Ukrainians. Now think about this. Here we got Russia and Ukraine at war. Agora, pense nisso. Temos a Rússia e a Ucrânia em guerra, mas há um capitão russo em um navio com 20 tripulantes ucranianos. E ao que parece, eles não estavam lutando entre si no mar. Acabei de saber esta manhã que os Estados Unidos libertaram os 2 russos e os enviaram de volta. Enquanto isso, os 8 georgianos e os 20 ucranianos estão enfrentando acusações criminais nos Estados Unidos. Não dá para inventar uma coisa dessas. É bizarro. Os Estados Unidos não estão pensando direito. Acreditam que podem intimidar, assim como fizemos na Venezuela, entrar, exibir nosso poder militar e sair impunes, sem pagar o preço. Um dia desses, a OTAN ou os Estados Unidos, ou ambos, vão ultrapassar o limite e a Rússia será obrigada a atacar fora da Ucrânia. Neste momento, eles estão satisfeitos em atingir alvos dentro da Ucrânia, incluindo quaisquer instalações da OTAN. 2 ou 3 dias atrás, a Rússia atingiu instalações em Dnipropetrovsk e Odessa, e mais a oeste na Ucrânia, que eram todas fábricas e instalações de propriedade dos Estados Unidos. A Rússia as atacou e destruiu. Então, sabe, acho que a Rússia bem está enviando uma mensagem a Washington. Não sei se eles entenderam, mas pelo menos a Rússia não está mais tentando evitar atacar alvos ligados aos Estados Unidos ou à Europa. Bem, da última vez que conversamos, mencionei que o ex-assessor de Zelensky, Alexei Arestovich, afirmou que nos bunkers sob a residência, ou pelo menos nas proximidades, ao centro de comando nuclear russo. E isso teria sido, supostamente, um dos motivos pelos quais os russos ficaram tão irritados. Eles veem isso como um ataque direto dos Estados Unidos às suas capacidades de retaliação. Agora, não tenho como verificar se isso é correto, mas isso se encaixaria em um padrão mais amplo. O ataque à base de Engels, onde a Rússia mantém seus bombardeiros estratégicos armados com ogivas nucleares. Muitas vezes, aliás, pode-se acrescentar que isso também é consistente com o ataque aos radares de alerta precoce nuclear da Rússia, que deveriam avisá-los caso um ataque nuclear estivesse a caminho. É algo estranho de se atingir, porque não tem relação com a Ucrânia, e também deixa os russos, imagino, mais preocupados, com menos tempo de preparação. Assim, eles terão de apertar o botão de retaliação muito mais rápido, com menos tempo para pensar. E claro, como se viu em junho de 2025, houve o ataque aos bombardeiros nucleares da Rússia, que o FSB afirmou ter sido obra do MI6. Mas eu presumo que a CIA também teve um papel nisso. Então, como você... Novamente, se esse ataque à residência de Putin se encaixa em tudo isso, qual é o propósito aqui para os Estados Unidos?
É se preparar para um primeiro ataque nuclear? É sinalizar domínio de escalada, basicamente dizendo aos russos: podemos subir essa escada e ir mais longe do que vocês, então recuem. É pressionar os russos a aceitarem algumas concessões ou provocar uma resposta para que eles sejam arrastados ainda mais para uma guerra direta com os europeus. Como você está avaliando isso? Porque isso vai além de provocação. Quero dizer, quando a Rússia responder, se nossos líderes ousarem dizer que foi sem provocação, isso é incompreensível. Imagine se algo assim tivesse acontecido durante a Guerra Fria. Teria seu próprio capítulo nos livros de história. Eu me coloco novamente no meu antigo papel, sentado na sede da CIA, na cadeira de analista que eu costumava ocupar. A pergunta vem do 7º andar. O 7º andar é onde fica o diretor da CIA. E eles dizem, certo, a Casa Branca quer saber o que os russos vão fazer, qual é a verdadeira intenção deles. Ou, se eu inverter a situação, agora estou fazendo o mesmo trabalho para Vladimir Putin como parte do FSB. A primeira coisa que preciso avaliar é: os Estados Unidos respeitam o direito internacional e os acordos internacionais? Eu teria que dizer que não. Sob Donald Trump, os Estados Unidos abandonaram qualquer aparência de reconhecer o direito internacional ou os tratados internacionais como válidos. Em vez disso, os Estados Unidos, sob Trump, deixaram muito claro que vão pegar o que quiserem, fazer o que quiserem, matar quem quiserem, farão o que for necessário se isso servir aos seus interesses. Esse é o primeiro perigo. Agora, a Rússia está dizendo, certo, se você é Vladimir Putin e está ouvindo isso, não pode mais depender de nenhuma promessa ou de nada escrito. Tudo que os Estados Unidos assinaram, eles já não respeitam mais. E você tem Trump dizendo isso de forma muito clara. E não apenas Trump, mas também Stephen Miller, Marco Rubio, ou seja, membros importantes do governo Trump basicamente dizendo seus acordos internacionais e suas leis internacionais, a gente não dá a mínima para isso, entendeu? Não significa nada. Então, desse ponto de vista, quando você, como a Rússia, tem tentado cumprir as convenções internacionais e defender as leis internacionais, incluindo acordos para limitar a produção de armas nucleares, é preciso dar um passo atrás e dizer certo. Ao longo dos últimos 25 anos, George W. Bush abandonou o Tratado de Mísseis Antibalísticos. Donald Trump revogou unilateralmente o Acordo de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. E agora, ele recusou propostas para manter o novo START em vigor, de modo que possamos controlar os mísseis balísticos intercontinentais. Então, com tudo isso como pano de fundo, se eu fosse a Rússia, teríamos que nos preparar para a guerra. A única coisa que os Estados Unidos entenderão é a força, e as negociações são um beco sem saída. Se eu fosse o analista, é isso que eu diria a Vladimir Putin. Agora cabe a ele decidir o que fazer. That's a great point, because Esse é um ótimo ponto, porque a única razão pela qual os russos têm esses mísseis hipersônicos, o motivo pelo qual eles vêm investindo tanto em seus sistemas de mísseis, é que eles avisaram que fariam isso por mais de 20 anos. Foi quando os Estados Unidos anunciaram, em 2001, e depois, é claro, em 2002 isso entrou em vigor, a retirada do Tratado ABM, que os russos disseram, bem, agora precisamos desenvolver mísseis que possam contornar o seu escudo antimísseis balísticos. A preocupação era que o escudo antimísseis balísticos nunca conseguiria impedir um primeiro ataque russo, porque haveria mísseis demais. Seria algo avassalador. É mais ou menos justo dizer que a intenção é permitir um primeiro ataque. Ou seja, em vez de ter armas nucleares como forma de dissuasão, isso lhes dá um propósito ofensivo, porque só precisa ser poderoso o bastante para absorver as capacidades de retaliação da Federação Russa. Isso é preocupante. E mesmo que os Estados Unidos não lançassem um primeiro ataque, a preocupação é que se acreditarem ter essa capacidade, isso os tornaria essencialmente mais dispostos a escalar o conflito, porque agora o campo pode subir na escala de escalada, e os russos teriam que recuar.
the escalation ladder and the Russians would have to step down. I mean, this was the entire reason why there was an ABM treaty. Quer dizer, esse foi exatamente o motivo da existência do Tratado ABM. As armas nucleares não deveriam ter um propósito ofensivo. Então é estranho que tenhamos criado todos esses incentivos para que a Rússia desenvolvesse essas armas. Mas por que você acha que os russos não colocaram ogivas nelas? Porque esta é a primeira vez que os russos desenvolveram o Oreshnik. Acho que foi em junho que eles lançaram um sem ogiva, como um aviso. E dessa vez lançaram um sem aviso na Ucrânia Ocidental, perto da fronteira com a Polônia. Ukraine, near the border of Poland. So, Glenn, let me correct you on that. Actually, Bem, deixe-me corrigi-lo quanto a isso. O que eu li é que os russos avisaram os Estados Unidos 3 horas antes do lançamento, porque queriam garantir que os Estados Unidos, que têm satélites que monitoram lançamentos, que podem parecer mísseis balísticos intercontinentais, entendessem que o que estavam lançando era um míssil de alcance intermediário. Eles não disseram para onde ele iria na Ucrânia, apenas que estava restrito ao território ucraniano. Então, sim, houve um aviso prévio, e depois os Estados Unidos começaram a ligar para várias pessoas, dizendo, cuidado, algo ruim está vindo. Não tenho certeza se isso estava relacionado ao alerta, mas vi que os Estados Unidos alertaram o pessoal da embaixada ou algo assim. Was that related to this warning? Correto. Isso estava relacionado a esse aviso? Bem, não estava, porque aconteceu alguns dias antes. Desculpe. Acho que a embaixada pode ter sido avisada pelos russos, dizendo, olha, vamos retaliar, mas será dentro da Ucrânia. Então, sabe, os Estados Unidos entenderam isso como, certo, pessoal, americanos, saiam daí, mantenham um perfil discreto e assim por diante. Mas quanto ao lançamento específico do Oreshnik, aparentemente os Estados Unidos foram informados sobre isso 2 ou 3 horas antes. Então, novamente, a Rússia está tentando evitar fazer qualquer coisa unilateralmente que possa ser mal interpretada e transformar isso em uma guerra nuclear. Bem, em relação à apreensão dos navios russos, quero dizer, assim como a retirada do Tratado de Mísseis Antibalísticos incentivou a Rússia a desenvolver o míssil hipersônico, vemos agora essa nova tendência de envolvimento em atos de pirataria, sequestro ou ataque a navios. Sabe, inicialmente fingiam que era a Ucrânia que atacava embarcações russas, até mesmo no Mediterrâneo, mas isso está se tornando cada vez mais descarado, eu diria. Sim, há menos necessidade de encobrir o que estão fazendo. É esse tipo de incrementalismo. Mas considerando que essa é a nova abordagem em relação à Rússia, parece muito previsível que a consequência será que a Rússia começará a proteger cada vez mais seus navios com força militar, o que significa que a Marinha Russa será muito mais ativa no Mar Báltico. Vai haver muito mais atividade no Mar Negro e também no Ártico, ou realmente em qualquer lugar que eles forem. Onde você acha que isso vai levar? Porque, novamente, os Estados Unidos se sentiriam mais confiantes aqui, já que são uma potência marítima muito maior. Mas o risco de uma guerra por erro de cálculo está crescendo de forma dramática. Certo. Bem, deixe-me voltar à ilustração que eu estava tentando usar. Ser um analista de inteligência russo que precisa informar o presidente Putin ou responder às suas perguntas sobre as intenções e capacidades dos Estados Unidos. Então, invertendo a questão, o presidente Putin poderia me perguntar, Sr. Johnson, o senhor pode me dar um exemplo em que os Estados Unidos tenham dado prioridade ao direito internacional ao limitar suas ações? E eu teria que dizer que não. Veja, pirataria no mar. Qual é a diferença entre isso e a pirataria em terra quando sequestram e raptam um presidente eleito? Agora, podemos alegar que ele é ilegal e ilegítimo, mas ainda assim está dentro dos limites da Venezuela. Podemos não gostar disso, mas ele ainda era visto internacionalmente como o líder eleito. Então a resposta é, bem, não, eu não posso.
Assim, parte-se da suposição de que os Estados Unidos não estão sujeitos a nenhum tipo de restrição legal. Em vez disso, o poder faz o direito. Se acharem que podem escapar impunes, vão agir assim. Do ponto de vista da Rússia, eles já usaram no passado muitos desses bem. Eles os chamam de navios fantasmas. Mas tudo o que isso significa é que esses navios não são mais segurados pela Lloyd's de Londres. Eles são segurados pela China ou pela Rússia. Acho que Rússia e China estão chegando ao ponto de dizer, sabe de uma coisa? Vamos fazer isso nós mesmos. I think Russia and China are now coming to the point, you know what we're going to do? We're going to flag these vessels with our own flag. Vamos içar nossas próprias bandeiras nesses navios. Navios com bandeiras russas e chinesas. E não me surpreenderia se a Rússia começasse a enviar, digamos, de 15 a 30 forças especiais nesses navios para protegê-los, de modo que qualquer helicóptero se aproximando enfrentasse a possibilidade de fogo letal. Da mesma forma, qualquer tentativa dos Navy SEALs de abordar um navio em movimento enfrentaria tiros vindos de bordo. Ninguém quer chegar a esse ponto, mas isso seria uma opção melhor do que arriscar uma confrontação depois que o navio já tivesse sido tomado. Acho que houve uma superestimação grosseira da importância do petróleo venezuelano para, digamos, a China. Eu observo o que os chineses estavam fazendo. I look at what the Chinese was doing was they're doing a favor for Venezuela. Eles estavam fazendo um favor para a Venezuela. Comprar o petróleo dela. Não precisavam disso. É como aqui nos Estados Unidos. Todo ano temos uma organização chamada Girl Scouts. É para meninas entre cerca de 8 e 13 anos. E uma das coisas que elas fazem anualmente para arrecadar dinheiro é vender biscoitos. Bem, pense na China como tendo sua própria fábrica de biscoitos. Mas o vizinho ao lado, há uma garotinha, eles vão comprar alguns biscoitos dela. Foi isso que fizeram com a Venezuela. Estavam comprando biscoitos dela, só que nesse caso era petróleo para ajudar a economia venezuelana. Mas não era algo de que a China dependesse, ou para o qual não tivesse outra fonte alternativa. Não era o caso. Era novamente a China tentando construir influência, oferecendo dinheiro e assistência, em vez de ameaçar e usar coerção militar. Sim, bem, muitas vezes se apontou que, se os chineses não puderem comprar petróleo em outros lugares, eles se tornarão mais dependentes do petróleo russo, o que só os aproximaria ainda mais. E se você lê o trabalho dos eurasianistas russos, especialmente do início do século XX, o principal argumento deles era que nossa fraqueza está em tentar nos desenvolver como uma potência marítima da Europa Ocidental. Mas somos uma potência eurasiática, e eles controlam os mares de qualquer forma, então sempre tentarão restringir nosso desenvolvimento, bloqueando-nos no mar. O que deveríamos fazer, em vez disso, é olhar para o leste, formar corredores terrestres e nos conectar com todas as grandes potências eurasiáticas e asiáticas. Parece apenas que há algumas consequências imprevistas aqui. There's some unforeseen consequences here. Let me just interject. Mas deixe-me apenas intervir. Isso é mais uma evidência que apoia a posição do nosso amigo em comum, Sergei Karaganov, de que o futuro está no Oriente, não no Ocidente. Quero dizer, é como se Donald Trump estivesse defendendo o argumento de Sergei por ele. Sim, mas esse é o problema quando se transforma a conectividade econômica em arma. Se você quiser prever como eles podem agir agora que os Estados Unidos estão se envolvendo mais com a pirataria, não apenas contra a Venezuela, mas também indo atrás de navios russos, sabe? Já tivemos esse problema antes na costa da Somália. Colocamos muitos soldados e mercenários armados nos navios. E bem, parece que agora somos nós os somalis, sequestrando navios. Mas há também outros aspectos. Roubar os ativos soberanos de países, o que é algo inédito. Proibir o acesso a bancos e sistemas de pagamento. Bloquear o acesso a tecnologias. Isso só funciona por um tempo, até que os países encontrem maneiras de contornar. E quando isso acontece, tudo fica, eu diria, muito mais feio. Mas eu queria te perguntar, se você estivesse aconselhando o Kremlin, o que diria a ele sobre as intenções de Washington em relação às negociações? Quero dizer, para onde as negociações estão indo agora?
Where are the negotiations going now? Negotiations are a dead Bem, end. They're not as negociações chegaram a um beco sem saída. Elas não são sérias. Os Estados Unidos não estão realmente interessados em concluir um acordo com a Rússia. Se estivessem levando isso a sério, e eu sugeriria ao presidente Putin, na sua próxima reunião com Steve Witkoff e Jared Kushner, diga, olha, se quisermos ter alguma chance de essas conversas darem certo, vamos precisar de medidas concretas, demonstrações de que vocês estão levando isso a sério. E isso significa, em primeiro lugar, nomear um embaixador para a Rússia, que seja uma pessoa séria, alguém que saibamos que terá acesso direto ao presidente Trump. Número 2. Eliminar ou suspender todas as proibições de voos diretos entre a Rússia e os Estados Unidos. Isso precisa acabar. 3. Encerrar todas as restrições que impedem os consulados russos de abrir nos Estados Unidos para facilitar as viagens entre nossos dois países. 4. Devolver os bens, as propriedades russas que foram apreendidas de nossas missões diplomáticas em Nova York e Washington, D.C. E suspender as restrições que impedem nossos diplomatas de viajar. Faça essas 4 coisas e então saberemos que vocês estão realmente dispostos a conversar. Caso contrário, sabe, não vamos perder nosso tempo. Vamos ver se os Estados Unidos fazem isso. Eu acho que não fariam. Bem, sim, porque eu frequentemente penso nas negociações que eles tiveram com o Irã, e Trump dizia que estavam fazendo grandes progressos bem antes de lançarem um ataque surpresa contra o Irã. E bem, se você está sentado em Moscou, não tem como deixar de notar que enquanto Trump se apresenta como pacificador e diz que tem um ótimo relacionamento com Putin e que estão negociando para acabar com essa guerra, que está 90% resolvida, não dá para ignorar que os estrategistas por trás disso são principalmente generais americanos baseados na Alemanha. São agentes da CIA por trás dos ataques a refinarias e navios russos. É dissuasão nuclear. De novo, são armas americanas, lançadas por contratantes americanos, guiadas por satélites americanos, com alvos escolhidos pela inteligência americana. E claro, todos os argumentos de Trump de que precisamos impor sanções massivas e pressionar países como a Índia a parar de negociar com a Rússia. E o discurso de que precisamos enfraquecer a máquina de guerra russa, o que na verdade é apenas uma forma de dizer que vamos destruir nossa própria economia. Todo esse discurso e depois nenhum progresso nas negociações. Isso simplesmente não faz sentido. Por que os russos ainda estão indo junto com isso? Você acha que é algo genuíno ou eles apenas perceberam que é um beco sem saída, mas estão se divertindo às custas de Trump? Bem, não. Acho que há um elemento de pressão da China, da Índia e, em menor grau, do Brasil, para que a Rússia tente fazer um esforço de boa-fé para negociar com os Estados Unidos. Agora, acredito que, após o ataque à residência de Putin e o sequestro do presidente Maduro, a pressão que viria da China, da Índia e do Brasil sobre essa questão diminuiu, e diminuiu significativamente. Acho que eles agora reconhecem que os Estados Unidos são um país sem lei. Não vemos absolutamente nenhuma razão para cumprir convenções ou regras internacionais. Isso simplesmente não existe. E ouço Stephen Miller. Eles dizem abertamente que não existe algo como direito internacional. Não precisamos seguir isso. Somos os maiores, os mais fortes, a superpotência. Vão se danar. Nós vamos fazer o que quisermos. E sabe, se algum desses países ainda tivesse dúvidas de que a Rússia pudesse estar exagerando ou deturpando a posição dos Estados Unidos, agora os próprios Estados Unidos disseram isso abertamente. É meio como naquela cena de Questão de Honra, com Jack Nicholson. Ele insiste que não haviam cometido aquele abuso contra o soldado mais jovem e, finalmente, sob interrogatório, admite: maldito seja, fui eu que dei a ordem. Foi exatamente isso que Stephen Miller e Donald Trump fizeram. Basicamente admitiram, sim, nós fizemos e vamos fazer de novo. E o resto do mundo está dizendo, uau, espera um segundo, e a ONU?
Eles admitiram que a ONU é uma piada, algo que não merece atenção. The UN not to be paid attention to. This is the law of the jungle. Esta é a lei da selva. E Dmitry Medvedev acredito que observou e comentou isso corretamente nas últimas 24 horas. Ele disse, olha, trata-se de quem é o maior e o mais forte na selva. É tudo sobre força. Não se trata de certo ou errado. Não se trata de lei. Agora veja, isso vai completamente contra a abordagem de Vladimir Putin, porque como advogado ele foi treinado para realmente respeitar a lei. Sabe, as pessoas dizem, isso é ridículo. Mas não, ele tem feito questão de colocar os pontos nos is e cruzar os t's tentando agir de forma legal, de acordo com o direito internacional. Agora estão dizendo a eles, ao longo dos últimos 10 dias, que o direito internacional não importa mais e que a Rússia deve estar preparada para agir de acordo com isso. And Russia should be prepared to act accordingly. Well, this is problem. If there's no international law, Bem, isso é um problema. Se não houver direito internacional, então a força faz o direito. Você está enviando um sinal ao sistema internacional de que se quiser qualquer tipo de proteção ou achar que pode ter direitos de segurança, isso precisa ser sustentado pelo poder, pelas armas. E isso pode incentivar muito o equilíbrio de forças contra os Estados Unidos. Se os Estados Unidos basicamente disserem ao resto do mundo que a única razão pela qual seguiremos as regras é porque vocês têm poder que podem usar contra nós, então acho que isso será um despertar para muitos estados. Com a Venezuela, por exemplo, os europeus pareceram chocados, como se perguntassem por que eles simplesmente não dizem as palavras mágicas democracia e liberdade. Why don't they just say the magic word of democracy and freedom? That's why you went into Venezuela then. É por isso que vocês foram para a Venezuela. Então é legítimo e podemos apoiar isso. Mas em vez disso, eles simplesmente disseram não, é petróleo, é o nosso hemisfério, saiam, é o nosso petróleo. E então é claro, quando disseram também que queriam a Groenlândia, os europeus perguntaram, bem, por quê? Que direito vocês têm? É território soberano. Nós precisamos disso. É só que nem sequer há, pelo menos como havia no passado, algum tipo de fingimento de que, sabe, talvez existisse uma lei aqui ou ali. Agora parece que estamos simplesmente ignorando isso. Now it just seems like we're ignoring it. These are the tactics of organized crime. Essas são as táticas do crime organizado. Sabe, você está administrando uma delicatessen ou um restaurante e os caras da máfia local aparecem e dizem, ei, belo restaurante você tem aqui. A partir de agora, você vai nos pagar 25% dos seus lucros todo mês, porque nós vamos ajudar a manter o lugar em ordem. E se não pagar, o restaurante pode deixar de ser tão agradável assim. Você tem que pagar. É disso que se trata, esse tipo de coerção. Certo. São. So they can shut down Russia and China. Okay. Yeah, and when the Danes and Sim, e quando os dinamarqueses e os europeus em geral dizem aos americanos, bem, sabe, somos aliados, vocês podem ter mais bases aqui se quiserem, eles respondem, não, 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 precisamos que esteja sob nosso controle. Isso meio que indica o que vem pela frente também. Talvez não sejamos amigos por muito tempo. E sabe, é melhor que esteja sob nosso próprio controle. Mas nessa negociação, bem, não, foram negociações. Desculpe, eles continuam chamando de negociações quando europeus, americanos e ucranianos conversam entre si. Eles chamam de negociações. Acho que esquecem que estão todos do mesmo lado contra a Rússia. forget they're all on the same side against Russia. But anyways, in Paris. Mas de qualquer forma, em Paris, os europeus pareciam muito confiantes. Eles achavam que os americanos lhes dariam uma garantia ao enviar tropas europeias para a Ucrânia. Em outras palavras, se eles enviassem tropas para a Ucrânia, e não se, mas quando, e os russos as eliminassem, então os americanos interviriam. Mas essa suposição não surgiu do nada. Parece que os Estados Unidos podem tê-los deixado, de forma muito deliberada, com essa impressão antes de recuar. Então, isso levanta a questão. Por quê? A administração Trump está tentando encorajar os europeus a enviar tropas, mesmo sabendo que não serão protegidos. Então, novamente, isso é um esforço para acabar com a guerra
Ou eles apenas querem que os europeus continuem a guerra em uma nova fase? Get the Europeans to continue the war into the next stage. No, actually, I think. Não, na verdade, eu acho, vou olhar isso primeiro da perspectiva da Rússia. Sabe, quando você vê seu inimigo, seu adversário, cometendo suicídio, não intervenha para impedi-lo. Na verdade, incentive-o a continuar. E é isso que eu acho que a Rússia está vendo os Estados Unidos fazerem agora em relação à OTAN. Uma das preocupações legítimas dos russos até este ponto tem sido que uma OTAN unificada representa uma ameaça significativa para a Rússia. Agora, observando as atitudes de Trump e sua provocação de confronto com o restante da OTAN, e vimos apenas nas últimas 24 horas comentários de Macron e, sabe, de um membro, acho, da legislatura francesa dizendo: "Ei, precisamos nos retirar da OTAN. Precisamos sair." We need to withdraw from NATO. We need to get out. All of a sudden, the prospects of a De repente, a perspectiva de uma OTAN desunida e dividida é muito real. Se eu estivesse trabalhando essa questão do ponto de vista da inteligência russa, eu faria de tudo para incentivar isso. Quanto mais disso, melhor, porque no fim das contas, isso vai nos tornar mais seguros a longo prazo. Mas Trump parece estar agindo quase como um agente da Rússia nesse sentido, em vez de promover a unidade. Ele está fazendo o que pode, está provocando confrontos com a Dinamarca. Nos Estados Unidos, se você pedir para a maioria das pessoas localizar a Dinamarca em um mapa, só aquelas que assistiram a muitos filmes antigos de Hollywood com Danny Kaye saberiam. Lembra do Danny Kaye? Ele era um ator conhecido por cantar aquela música sobre maravilhosa Copenhague, sabe? Aquela melodia animada. Aquilo era Dinamarca. Mas agora a Dinamarca está mobilizando o pequeno exército que tem, enviando para a Groenlândia para enfrentar os Estados Unidos. Meu Deus, isso parece um filme do Peter Sellers, sabe? O Rato que Ruge. Então, se você é a Rússia assistindo a isso, só grita, coloca mais um tronco nessa fogueira. Porque quanto mais a OTAN se desune por causa dessa questão do bullying dos Estados Unidos, melhor é para a Rússia. Bullying, the better it is for Russia. Sim, eu acho que é uma citação atribuída a Napoleão. Ele disse: "Nunca interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro." E eu acho que esse é um bom motivo, não para manter um perfil discreto, mas pela suposição de que se a Rússia não fizer isso, quanto mais ela reagir, mais unirá os países ocidentais. Mas se ela simplesmente recuar um pouco, tudo desmoronará por conta própria. Bem, e eu... E acho que essa é uma das razões pelas quais estamos vendo certa contenção por parte da Rússia no uso, por exemplo, do míssil Iskander, não ultrapassando as fronteiras da Ucrânia, atingindo alvos dentro do país que possam minimizar as baixas civis, mas maximizar os danos à infraestrutura ucraniana, de modo que ela não consiga continuar aquecendo as casas ou fornecendo combustível para as fábricas. Então, apenas como uma pergunta final, para onde essa guerra está indo agora? Porque vemos as linhas de frente continuarem a se deteriorar, eu acho, na região de Zaporozhye. Está mais claro ali do que em qualquer outro lugar, mas também há avanços em direção a Dnipro, Kharkov e a região de Sumy. Mas com todas essas vitórias militares, à medida que as vemos crescer, há também mais pressão sobre, como eu disse antes, a infraestrutura energética da Ucrânia e sobre sua capacidade de produzir tanto para a economia quanto para a guerra. E claro, agora como você também mencionou, quando o prefeito de Kiev, Klitschko, incentiva as pessoas a deixarem a capital. Bem, para onde elas vão? Imagino que ele tenha dito, mais ou menos, se você tiver outro lugar para ir. Mas para muitas pessoas, isso significará deixar o país. Agora, novamente, isso tem, eu acho, muitos benefícios para a Rússia. Primeiro, isso paralisa a economia. Paralisa um pouco a sociedade, torna mais difícil para eles realmente lutarem. Mas, ao mesmo tempo, torna mais fácil conquistar as cidades se elas não estiverem cheias de civis que poderiam ser mortos. Então, você vê isso como uma preparação para um confronto final?
Quero dizer, eles estão esperando um colapso, porque não é como se isso pudesse continuar para sempre. Quanto mais brechas houver na linha de frente, mais os ucranianos tentarão tapar essas brechas com reservas. Em algum momento não haverá mais reservas, e então todos os buracos começarão a vazar ao mesmo tempo. Sim, não. A Ucrânia claramente tem um problema de mão de obra. A Rússia tem um excedente de forças. Eles vêm se fortalecendo de forma constante. Acho que o total de efetivos das forças terrestres russas agora é de cerca de 1,5 milhão. E eles estão impulsionando tanto a mobilização quanto o recrutamento para expandir esse número para mais de 2 milhões. E isso não é apenas para derrotar a Ucrânia, é para a guerra seguinte contra a OTAN, para a qual eles estão se preparando. Isso não significa que eles vão realmente fazê-lo, mas significa que estão prontos. Eles estão pensando com antecedência e planejando para não serem pegos na mesma situação em que estavam em 2022, quando não tinham planejado tudo direito. Eles tinham um bom plano A, mas não tinham um bom plano B ou C, caso o plano A falhasse. De certa forma, o fator desconhecido agora, ou a variável que entra nessa equação e muda o resultado, é o comportamento errático de Trump. Se Trump levar adiante o confronto com a Dinamarca por causa da Groenlândia, isso vai acelerar o declínio da OTAN e enfraquecê-la ainda mais. Na verdade, já temos Meloni, a primeira-ministra da Itália, dizendo: "Ei, talvez precisemos começar a conversar com a Rússia agora." E os russos ficariam felizes em conversar. Eles preferem se dar bem com os europeus do que o contrário. Eles não odeiam os europeus, mas já não é algo que considerem absolutamente essencial, manter uma relação com eles. No entanto, a situação militar em solo ucraniano, acredito, vai se deteriorar rapidamente em relação ao que estamos vendo agora. I think it's going to rapidly deteriorate. What we're seeing now it's going to accelerate, and Russia. Isso vai se acelerar e a Rússia vai terminar de expulsar os soldados ucranianos de Donetsk. Eles estarão bem avançados. Na verdade, agora eles estão a cerca de 20 quilômetros de Zaporizhia, essa cidade enorme, o mesmo em Sumy. Então eles estão em um ponto em que poderão cercar e envolver Zaporizhia, Dnipro, Dnipropetrovsk e Sumy. E de repente, 3 grandes cidades da Ucrânia correm o risco de serem perdidas. Nesse momento, Putin deixou claro que o acordo que estava sobre a mesa será substituído por um novo, o que significa que se eles ocuparem Dnipropetrovsk, Sumy e Poltava, então esses oblasts terão a chance de votar para se tornarem parte da Rússia. Those oblasts are going to have a chance to vote to become part of Russia. Yeah, Zelensky just recently now. Sim, Zelensky recentemente, acho que nas últimas horas, fez uma declaração dizendo que a tática dos russos agora é paralisar, mais ou menos com essas palavras, as cidades ucranianas. Então, se as cidades forem paralisadas, como está acontecendo agora com Kiev, essencialmente o país para e a guerra termina. E como você disse, considerando, e isso é só Kiev, mas considerando a proximidade que eles agora têm de cidades como Sumy, Kharkiv e Zaporizhia, essas são as principais cidades. Então sim, Kiev é a maior, Kharkiv é a segunda maior. Quer dizer, isso é algo grande. Então, desculpe, uma última pergunta. Claro, qual é o próximo passo então? Porque os europeus deixaram muito claro que não estão dispostos a pôr fim a esta guerra. Eles acham que se a guerra acabar, esse enorme exército russo poderá então se deslocar para o Mar Báltico ou para algum ponto ao longo de suas fronteiras. Então é melhor manter a guerra em andamento. Mas se não houver disposição para encerrar a guerra, bem, o que eles poderiam fazer? E veja, os Estados Unidos sob Trump tinham um tom mais conciliador. Queriam chegar a um acordo e tudo mais. Mas ainda assim, as agências de inteligência não é como se fossem ser retiradas da Ucrânia sem luta. A CIA não vai a lugar nenhum. Então, o que aconteceria, eu acho, no dia seguinte? Digamos que a Ucrânia capitule amanhã. Como isso realmente seria? Haveria diferentes facções dentro da Ucrânia se voltando umas contra as outras? Haveria uma guerra civil? Quero dizer, parece haver toda uma nova série de problemas no dia seguinte.
Well, the key to that will be who has control. Bem, a chave para isso será quem tem o controle das armas, quem tem o exército, quem ainda terá alguma capacidade de realizar operações militares ou paramilitares na Ucrânia. Serão eles que tomarão as decisões. E veja, a Rússia é suficientemente sábia para entender que terá de lidar com eles. E se for preciso matá-los, eles os matarão. É o mesmo que aconteceu na Segunda Guerra da Chechênia. Vi um comentário fascinante de Abdi Aladinov, e tenho a sorte de considerar Abdi um amigo. Ele estava sentado diante de uma bandeira que simboliza sua fé islâmica e da bandeira nacional russa. He's a Russian patriot first and foremost. Ele é, antes de tudo, um patriota russo. Mas ele estava reagindo ao embarque desse navio, o Marinera, e basicamente vendo isso como uma afronta direta, um ataque direto à Rússia que terá de ser respondido. Acho que o próximo passo ainda será a Rússia manter suas operações militares dentro da Ucrânia. Mas eu não ficaria surpreso se eles se voltassem para os Estados Unidos e dissessem: estamos avisando vocês daqui em diante. Qualquer aeronave de reconhecimento dos Estados Unidos no Mar Negro ou ao longo de nossas fronteiras será um alvo legítimo e nós a derrubaremos. Portanto, se continuarem a enviá-las, nós as derrubaremos. Considerem-se avisados. So if you continue to send them up, we will shoot them down. We're putting you on notice. And deploying forces on Russian flag vessels. Posicionar forças em navios com bandeira russa que resistirão a qualquer tentativa dos Estados Unidos de embarcar nesses navios. Isso vai escalar a situação e os Estados Unidos podem tentar reagir. Então acho que há um risco significativo tanto de isso evoluir para um confronto militar, quanto da outra parte, que é o que acontece quando os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã. A Rússia agora tem uma relação militar mais próxima do que nunca para ajudar o Irã a se defender. Então temos vamos chamá-los de dois grandes barris de pólvora, abertos, e estamos andando por aí fumando cigarros e jogando cinzas. Isso é uma conduta perigosa perto de pólvora aberta. That's dangerous conduct around open gunpowder. Well, that's what seems Bem, é isso que parece. Bem, agora o cenário perigoso será que, à medida que a guerra chega ao fim, o lado perdedor, que é a OTAN, e claro, também a Ucrânia, ficará mais desesperado. Enquanto isso, os russos podem, a arrogância pode ser um problema lá também. Eles podem ficar um pouco ousados demais. Mas além dessa ousadia, toda a estrutura que tivemos nos últimos 4 anos, tipo, esta é uma grande guerra, agora podemos essencialmente usar a Ucrânia como posição de ataque. Podemos atingir a frota russa do Mar Negro, podemos lançar mísseis contra a Rússia. A OTAN está disposta a abrir mão desse privilégio quando a guerra acabar? Parece, como você disse, que em algum momento os russos vão mais ou menos dizer: por que estamos aceitando esses drones ocidentais sobrevoando o Mar Negro, escolhendo alvos para nos atacar? Quanto mais confiantes eles estiverem na batalha contra o representante ocidental, mais confiantes estarão, imagino, em reagir contra o Ocidente. Agora, é claro, o Ocidente não é uma entidade única. Eu suponho que eles tentariam primeiro punir os alemães, por exemplo. Já que não têm armas nucleares, são muito desprezados e é duvidoso que os americanos viessem em seu socorro. Mas algo vai mudar. Isso não pode continuar assim por muito mais tempo. Mas você viu o comentário do Merz? Achei engraçado, ele disse sim, não vamos enviar forças alemãs para a Ucrânia sem a permissão da Rússia. Pensei, olha, ele não é completamente louco. Ele reconheceu que se você tiver a concordância da Rússia, é uma coisa. Mas se não tiver, você não faz. O que, ao que parece, é uma mensagem que ainda não chegou ao Keir Starmer e à turma dele. Sim, mas isso é apenas um argumento normativo. Podemos colocar tropas na Ucrânia porque a Ucrânia é um país soberano. Eles nos convidam e a Rússia não pode dizer nada. Quero dizer, soa moralmente bonito e correto, mas esse tem sido o nosso projeto nos últimos 30 anos, criar uma Europa sem a Rússia. Garantimos que a Rússia não participe de nenhuma instituição europeia importante, seja a UE, a OTAN ou qualquer coisa que defina a Europa, e agora ela não tem voz.
Então agora podemos fingir que a Rússia não existe. O problema é que, sabe, a Rússia vai se afirmar de outra forma. Essa ideia de que não precisamos da permissão da Rússia. Bem, de certo modo precisamos. Se você não tem essa permissão, então será recebido pelos Oreshniks. Eu realmente não entendo essa classe política. Acho que precisamos trazer de volta a velha guarda da Guerra Fria. Aqueles líderes, pelo menos eles tinham um pouco de bom senso e algum respeito pela guerra e por seus oponentes. Bem, mais uma vez, pense bem, eles estavam saindo de uma guerra terrivelmente destrutiva. Tinham perdido amigos e familiares, tinham visto seus países devastados. Sabiam qual era o custo, sabe? O custo não era uma ideia teórica, era real, era tangível. E sabiam que não queriam voltar por aquele caminho novamente. Então tinham um forte incentivo para dizer, vamos estabelecer algumas regras de convivência com as quais todos concordemos, sem ultrapassar esses limites. Vamos permanecer dentro dessas linhas para evitar outra guerra. O que eles estão enfrentando agora com Donald Trump é alguém que não é guiado por isso de forma alguma. Ele está fora de controle. He's out of control. Bem, nós não aprendemos com a história, e acho que essa é a principal maldição de que tantas pessoas falam, que cada geração precisa aprender sozinha os horrores da guerra. À medida que a geração da Segunda Guerra Mundial desaparece, não resta ninguém com uma memória viva desses horrores. Nos últimos 30 anos, a guerra tem sido algo que acontece com outras pessoas, bem longe daqui. Alex Eshav-Fortham vai perceber que guerra significa Oreshniks caindo sobre nossas cidades. Mas já fiz várias perguntas finais. E me parecem bem small e minuto. Eu sempre gosto das últimas perguntas. Elas são sempre perspicazes. Continue com o bom trabalho. Gostei especialmente da sua conversa com Sergei Karaganov. Achei muito sedora. Obrigado, eu agradeço. E para quem está ouvindo, vou deixar um link para essa conversa na descrição. Então, obrigado, Larry, e tenha um ótimo fim de semana. Certo, meu amigo. Tchau.